jogando bolichezinho todo dia com a família. Sabe, irmão? Sabe, você passeando com a família. É você mesmo. É você mesmo. É debochado do caralho. Tá debochado contigo. Quando ele sai daqui, ele sabe que é, rapaz. É pessoal, a gente vai na casa, a gente vai no shopping, tá com a mulher. Agora a gente vai fazer isso. Irmão, pode me cobrar se eu não vou fazer. Pode me cobrar. A vida dele vai para o inferno agora. Ele tem que respeitar, não. Tem que respeitar. Vocês podem não gostar daqui, mas a gente que se pode aqui. Vocês, daqui a 10 anos, vão estar mais no clube, mas a gente vai estar no clube. A gente está cansado de todo ano vir aqui. Todo ano eu tenho que vir aqui. Meus filhos estão doentes. Eu tô aqui. Ah, vai falar os vagabundos lá, tem que fazer sim, irmão. Tem que fazer sim. Mano, conversa todo dia com um, com o outro aqui. Caralho, é todo ano a mesma coisa. Eu sei que a culpa não é sua, não é sua, não é sua indiretamente. Isso é um passado de 20 anos atrás. Mas vocês são a frente do bagulho, vocês têm que dar uma resposta pra gente. Vocês têm que dar. Você é o técnico, a gente escolheu. Fácil, cada time é aquela instituição que passa por capítulos como esse. Isso vale como retrospectiva dos piores momentos da temporada. Chega em dezembro, quando fizerem o clipe do que deu errado, vão lembrar desse dia em que os torcedores foram lá como se fosse uma questão de empenho e não é, como se fosse uma questão de dedicação e não é. Eu vou dizer hoje, em relação ao Vasco, o que eu falei aqui no início da semana em relação ao Corinthians, porque a minha análise sobre esse fenômeno característico do futebol brasileiro, ela é a mesma, independentemente do brasão da camisa. Isso não tem cabimento, isso não faz sentido. E sendo cacifado pelo presidente do clube faz menos sentido ainda. Antigamente, durante um bom tempo, aconteceram situações assim, mas que eram motivadas por invasões. Os líderes de torcida tinham relacionamento com funcionários dos clubes, não existiam ainda os CTs, os clubes sempre treinavam onde normalmente jogavam, então até os acessos já tinham uma certa manha, e aí quando o dirigente tomava conhecimento, os caras tinham entrado já. Aí ele ia lá, tirava o pessoal, chamava a segurança, era uma coisa mais densa. A iniciativa da liberação partir da diretoria é ruim, porque expõe os profissionais, expõe o treinador, expõe todo o staff do futebol, e não é o caso de falta de dedicação. O caso clássico do Vasco é falta de qualidade. E aí a pergunta é, torcedor fã de esporte que nesse momento assiste a gente, cientificamente existe algum estudo que assegure acréscimo de qualidade a um elenco depois que uma torcida entra para fazer cobranças? Você acredita nisso? De verdade? Você acha que isso é possível? Nós não estamos diante de um time que está com má vontade. Nós estamos diante de um time que tem muitas limitações, que jogando mal, tirando aquele jogo lá contra o São Paulo, que foi uma exceção no dia 12 de junho, vem jogando mal, não conseguiu dar liga, não tem peças de reposição. O Vasco, mal ou bem, tem um time titular. Esse jogo não teve o Coutinho. O Piton foi expulso porque quis. Ele fez a entrada que fez porque pensou, não, eu vou lá, vou acertar o tornozelo do adversário, vou tomar um vermelho. Claro que não. É por incompetência, por erro humano. Tanto que ele ficou desesperado quando ele foi expulso. Então, assim, acho que as coisas têm que ter o peso que efetivamente os fatos exigem. E para este caso do Vasco, como também para o caso do Corinthians, como para qualquer caso do futebol brasileiro, não cabe a presença de torcedores dentro do local de trabalho. Cabe no jogo, no estádio. E isso é ainda pior quando essa permissão é concedida institucionalmente pelo clube. É até constrangedora a cena, né? Assim, a gente só tem fotos, imagens, mas é o Pedrinho cercado ali, por um lado o grupo do Vasco, por outro lado os torcedores. Então, não é uma imagem legal, assim, né, de se ver. Esses encontros, eles nunca são naquele tom, né, político ou bem alinhado. Ele é bem intimidador mesmo, assim, é a intenção, né, de ser bem intimidador. Porque senão ele aconteceria num momento legal também, né? Abre aí pra gente entrar, pra gente bater um papo, vamos fazer um churrasco, né, tá tudo bem? Não, esses momentos acontecem quando as equipes não estão correspondendo, enfim. E as limitações não são só de elenco, né, Rafa? Elas são institucionais também, né? O Vasco não pode fazer muita coisa hoje. Ele não pode dar para o torcedor o jogador que ele gostaria. Até deu o Coutinho,
mas por uma questão física não tem sequência. Então, assim, de fato, é mais um episódio do que a gente já está muito acostumado a ver, do que já se normalizou há muito tempo aqui. A gente vai continuar lamentando, a gente vai continuar colocando luz sobre o assunto, que não é bacana, o tom é sempre intimidador, mas a partir do momento que o clube, de uma forma ou outra, acuado ou não aceita, dá condições, aí não tem muito o que a gente fazer também. Só para a gente arrematar esse assunto, chegou uma imagem aí agora da torcida saindo lá do CT, né? E até cobrando o João Vitor. É isso, né? Ainda lá dentro, na verdade. A questão é que o João Vitor tentou ali também falar e dialogar com a torcida, foi contido ali. E essa é a imagem que a gente tem também, que acaba de chegar desse encontro, torcida organizada do Vasco com o elenco e também... De fato, não é um papo mesmo, né? Só um lado fala. Quando o João Vitor tenta falar ali, o pessoal já tira ele dali, ó. Enfim. João Vitor custou 38 milhões ao Vasco. Foi a primeira grande compra da SAF antiga, né? Da Sever. Efetivamente não deu certo. Nesses 2 anos, alguma coisa, se mostrou um jogador muito menos confiável do que confiável. Nos tempos de Benfica, performava mais. Nos tempos de Corinthians, performava mais, quando surgiu. No Vasco não conseguiu jogar. Tem alguns jogos que ele até consegue ter um bom desempenho, mas na maioria das vezes ele vai mal. E não é só o desempenho individual dele, é o quanto que a insegurança dele impacta na coletividade, principalmente no sistema defensivo do Vasco. Acho que o time todo acaba se sentindo inseguro com a insegurança dele em alguns momentos. Sabe qual é a solução para isso? Tirar do time. E depois negociar. Empresta, vende, faz alguma coisa. Se não tem mais clima para ele no clube, conversa com o jogador, se sente bem. Se você disser que sim, eu como dirigente perguntaria. Se você disser que sim, eu vou achar estranho. Porque eu não me sentiria bem no seu lugar. De estar aqui vivendo tudo isso que você está vivendo. Não é melhor para você sair? Porque assim, é difícil falar nesse momento para o torcedor. Mas ele não é de todo ruim. Nós não estamos falando de um jogador completamente desprezível tecnicamente. Nós estamos falando de um jogador que no Vasco não conseguiu jogar. Rapaziada, o clima esquentou no Rio de Janeiro. Após mais uma sequência de vexames, a torcida do Vasco não aguentou calada. A Força Jovem, principal organizada do Vasco, foi até o CT Moacir Barbosa protestar contra o elenco. A diretoria e também o técnico Fernando Diniz estava presente no local. E tudo isso também com os jogadores presentes lá no CT do Vasco. Galera, o Vasco passou vergonha novamente após a derrota aí no Campeonato Brasileiro por 2-0 contra o Botafogo. Mais um revés aí pela Copa Sul-Americana por 4-0 contra o Independente Del Valle lá no Equador. E a paciência do torcedor se acabou. Um protesto pesado aí com os jogadores presentes. O Diniz também estava lá, o Pedrinho, o presidente, estava lá e todo mundo teve que ouvir o torcedor. E um dos principais alvos, o zagueiro João Vitor. Uma contratação cara feita pelo Vasco, né, que não rende dentro de campo e ainda parece desmotivado. Você vê o cara em campo sempre muito displicente, sem vontade, e aí fica difícil, né? O João Vitor não tem clima mais aí com a torcida do Vasco, e o pior, o Vasco investiu caro no jogador, mas se ele não entrega resultado, tem que ver, né, o que será feito, né? Se a diretoria vai negociar ele, se ele tem vontade de ficar, porque realmente está ficando aí insustentável. E a diretoria precisa se movimentar no mercado. Temos jogadores aí disponíveis, como o zagueiro Balbuena, o próprio Rafael Tolói no mercado. Caras experientes, firmes na zaga e que poderiam trazer segurança e liderança para esse elenco do Vasco. O Vasco precisa parar de apostar em jogador que não quer vestir a camisa do clube. Esse tipo de cobrança, é claro, tem que ser feita com muito respeito e um protesto válido, né? Feito aí pela torcida do Vasco, mas ele mostra o quanto o torcedor do Vasco está no limite. E com razão, né? O time está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro, a um passo da zona de rebaixamento, e se continuar assim, vai passar aquele filme novamente, né? Aquele fantasma do rebaixamento, no qual o Vasco já passou aí diversas vezes.
E o pior é que há o risco também de eliminação aí em outras competições, né? A própria Sul-Americana, que dificilmente o Vasco vai conseguir reverter um 4-0 em São Januário. E a Copa do Brasil também, que o Vasco está disputando, né? Mas com o time da forma que está atuando, fica muito difícil, né? Você seguir em competições como essas aí de alto nível. Esse protesto ocorreu aí após a apresentação do volante Thiago Mendes. Ele foi apresentado hoje, um baita reforço, com certeza, mas que sozinho não vai resolver o problema do Vasco, né? O Vasco precisa de estrutura, de reforços pontuais para o time titular e principalmente de comprometimento desse elenco. Esse protesto aí, ele não foi só um desabafo, ele foi um aviso, né? A torcida do Vasco ama esse clube e não vai mais aceitar um time sem raça, né? A diretoria precisa acordar e rápido, enquanto há tempo aí, né? Principalmente no Brasileirão, que é uma competição extremamente disputada e difícil de você jogar. E com isso a torcida passa um aviso, né, aos jogadores e ao presidente, principalmente o presidente Pedrinho, de que o Vasco precisa de contratações de forma urgente. E vamos ver aí o desenrolar dessa história, né, desses acontecimentos, para ver aí o que é que a diretoria do Vasco vai fazer diante desse protesto aí do torcedor. Então é isso, rapaziada. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Se inscreva no nosso canal, já dá o like aí no vídeo e vamos que vamos. Já se inscreve aí para mais conteúdo sobre futebol. Um abraço.